sóis, mundos e seres como peixes nos oceanos. Cocriação e plano maior, nessa substância original, o fluxo do próprio Senhor Supremo, operam inteligências divinas, a Ele agregadas em processo de comunhão indiscutíveis, e os grandes devas da teologia de luz, extraindo desse hábito espiritual os celeiros da energia, com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço da criação em um plano maior e conformidade com os desígnios do Todo-Poderoso. Essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-o em habitações cósmicas. De múltiplas expressões radiantes ou escuras, gasificadas ou sólidas, obedecendo leis predestinadas, quais moradias, que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o Espírito criado pode formar e cocriar, mas só Deus é criador de toda a eternidade. Pode passar.
responsabilidade de subir aqui nesta tribuna, falar em nome de Jesus. E agradeço a presença de todos, principalmente desse coral maravilhoso, aliás, esses Chaves da Luz, esse conjunto maravilhoso da Kétera e do Felipe, que não nos conversamos, nem sequer tive a oportunidade de cumprimentá-los, porque estavam preparando aqui os instrumentos, mas incrivelmente as músicas aqui apresentadas por eles têm toda uma conexão com o tema que nós iremos estudar hoje. Então, apertem os cintos, nós vamos fazer uma grande viagem e nós agradecemos profundamente a esta casa que eu amo, onde eu aprendi e estou aprendendo cada vez mais como servir ao próximo. Assim, como nós colocamos na nossa abertura, forças atômicas, toda essa riqueza, né, de plasmagem nas linhas da criação, agem na base dos corpúsculos sobre a irradiação da mente. E nós vamos falar da mente, porque o nosso tema hoje tem tudo a ver com a mente. Porque através das informações que nós recebemos, dilata as nossas concepções e nos aclara essa introspecção que nós precisamos ter em nós para compreender e entender Jesus. Vai nos iluminando o senso moral, sem resolver de maneira absoluta os problemas que o universo nos propõe a cada passo. Porque viver é resolver e ultrapassar obstáculos. Então, este universo maravilhoso, com seus espetáculos de grandeza, como nós vimos no início, faz parte de nós e nós fazemos parte dele. Então, o nosso tema, tome a sua cruz e segue-me. Eu queria buscar a imagem que realmente correspondesse a esta cruz, e eu encontrei em nós mesmos. Se nós ficarmos em pé e abrirmos os nossos braços, veja que nós temos um formato de cruz. Mas esse formato de cruz, quando Jesus disse, tome a sua cruz e segue-me, é um convite de muita responsabilidade para cada espírito filho de Deus criado para realmente fazer parte deste mundo cósmico e de habitar as muitas moradas da casa do Pai. Então, qual o significado da cruz? Na verdade, cruz é um símbolo formado por duas linhas que se intersectam de maneira perpendicular. Na linha vertical, nós recebemos um influxo cósmico, toda a energia que nós captamos diretamente do plano espiritual. E vamos aprender isso nesta palestra de hoje. Ao captar estas energias, nós não podemos apenas ficar com elas. Então, como Jesus nos exemplificou, a energia que nós captamos de Deus, o aprendizado que nós vamos amealhando ao longo das nossas evoluções, através dos nossos braços que ficam na horizontal, nós devemos distribuir. Então Jesus tem esse símbolo, captou as energias divinas e distribuiu em amor na horizontalidade. Aqui nos primeiros E foi baseando nesse texto terceiro para baixo, não. que, buscando nos evangelhos, Jesus vai dizer para nós em Mateus: todo aquele que por amor ao meu nome deixar sua casa, seus irmãos, irmãs, pai e mãe, mulher, filhos e suas terras, receberá o 100
e terá como herança a vida eterna. Não é uma promessa vã, é uma promessa real. Mas como obter? E Pedro, muito irreverente, que nos representa realmente no Evangelho, ele diz: e quanto a nós, Senhor, que deixamos tudo e vos seguimos? E Jesus lhes diz: eu vos digo que em verdade não há ninguém que tenha deixado pelo reino de Deus a sua casa, pai, mãe, irmãos, mulheres, seus filhos, que não receba deste mundo muito mais e nos séculos futuros a vida eterna. Ele confirma lá em Lucas, no capítulo 18. Então, por isso nós temos que nos esforçar para viver o que Jesus veio nos ensinar. Mas às vezes, para que possamos ter a noção, precisamos aprender de uma forma mais objetiva, mais clara, de como aplicar esses ensinamentos de Jesus em nós. E Mateus vai mostrar também: aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. Jesus fala isso. Porque ser digno de Jesus é assumir, imitá-lo. Lucas também diz: da mesma forma, todo aquele que não carregar a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Nós percebemos que Jesus, ele é extremamente exigente com seus discípulos. Os discípulos são aqueles que estão mais próximos. E aqui eu digo para os meus alunos do Aprendiz do Evangelho, que já estão no segundo ano, no primeiro ano, que estão se preparando para se tornar discípulos de Jesus. Esses certamente têm uma exigência maior da parte de Jesus. E a doutrina espírita, ela vem retomando este tema, mostrando que essa severidade que Jesus nos impõe, essa escolha humana, ela tem a sua importância dentro da nossa vida. Por quê? Somente uma imagem forte como essa que Jesus coloca, abandonar pai, mãe, irmão, poderia passar uma ideia de que Jesus já estava semeando em nossos corações esta realidade espiritual e nos levando a compreender que nós somos homens vivendo no mundo material, mas que somos almas que vamos vivenciar estas maravilhas no futuro. Porque nós sabemos que nós temos apenas uma vida. A nossa vida, ela não começa no berço e termina no túmulo. Nós temos uma sucessão de várias e várias encarnações. E isso nós veremos hoje na nossa palestra. Então Jesus diz para nós também assim: vós sois a luz do mundo. Ele afirma que nós somos luz do mundo. Em Mateus, no capítulo 5, ele diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, porque vendo as vossas obras, boas obras, eles glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando Jesus fala, brilhe a vossa luz, nós já entendemos que nós já temos uma luz. Porque senão ele teria dito assim: aquela luz que você não tem, você deve adquirir e fazê-la brilhar. Mas ele fala, brilhe a vossa luz. E ele diz, vós sois luz do mundo. Ele nos chama de luz do mundo, como ele mesmo vai se chamar num outro momento que nós veremos. Então a nossa missão na Terra é fazer com que esta luz brilhe. Mas como faremos isso se muitas vezes nós somos compelidos mais a ficar na sombra do que ir pela luz? Kardec vai nos falar sobre o Espiritismo, que é a grande revelação.
aquela que nos traz realmente a verdade. E ele diz assim: o Espiritismo é ao mesmo tempo uma ciência de observação, é uma doutrina filosófica e, como ciência prática, consiste nas relações que se estabelecem entre nós e os espíritos. Porque até Kardec nós não tínhamos noção do mundo espiritual. Nascia, morria, ia para o túmulo e ficávamos esperando o dia do juízo final. Mas a misericórdia de Deus, já estávamos preparados para essa notícia, nós recebemos a doutrina espírita. E Kardec continua: como filosofia, compreende todas as consequências morais que decorrem destas mesmas relações, nos ensina a nos relacionar, nos consola, nos instrui, nos dá uma fé raciocinada. O Espiritismo é uma doutrina moral que fortifica os sentimentos religiosos em geral, se aplica a todas as religiões. O Espiritismo é de todas, mas na verdade não é de nenhuma. Então, nós somos abertos aqui. A doutrina espírita está preparada, ela foi codificada para orientar de uma forma geral toda a humanidade, seja qual for a religiosidade que possamos abraçar na nossa vida, nesse caminhar da nossa iluminação. E Kardec define assim, que o Espiritismo então é uma ciência que trata da natureza, da origem do destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. Então, além de nós termos uma convivência, porque veja, a obra de Francisco Cândido Xavier, ela ampliou o nosso Pentateuco da doutrina espírita, porque através do Chico, através das centenas de espíritos que trouxeram as mensagens e romances e as notícias do mundo espiritual, como nós vimos no início da nossa palestra, André Luiz, que traz toda uma ciência, abre-se os campos da nossa imaginação, do nosso conhecimento e também da esperança. Sabemos que não termina no mundo, nós vamos continuar a nossa vida. E por isso devemos nos esforçar para viver bem. E para viver bem temos que semear coisas boas. E para semear coisas boas temos que ter esses subsídios e esse desejo, essa vontade que deve gerar em nós a vontade realmente de conquistar essa iluminação. Aí, eu fui buscar esse grande cientista, Dr. Hernani Guimarães de Andrade. Ele é o criador do MOB. MOB é o modelo organizador biológico. Como nós temos o símbolo do corpo humano, a cruz, eu trouxe porque na área da parapsicologia, na psicobiofísica, na transcomunicação instrumental, na comunicação com mentes extracorpóreas através de aparelhos eletrônicos, é provavelmente o autor mais citado no Brasil e no mundo. Ele demorou anos para ser reconhecido. Existem vários livros dele, então eu trouxe uma pequena entrevista onde ele fala desse modelo organizador biológico que fala do nosso corpo humano e também do nosso corpo espiritual. Vamos assistir? Esse modelo, ele tem esse esquema que eu coloquei antecipando para que vocês vejam. Vai ter uma cúpula, que é o corpo mental ou o corpo espiritual. Depois no filme vai ficar bem explicado. Aí essa parte azul, aqui ó, a parte azul que nós vemos é o corpo astral, essa parte laranja é o corpo físico e a parte de baixo é o corpo vital, que é a nossa evolução, desde da parte embrional
do nosso histórico em cada reencarnação, que também pode ser aplicado na nossa evolução. E o interessante é que nesta cúpula aqui, onde ele vai nos mostrar no filme, provavelmente, segundo ele, em 4 dimensões, que é uma dimensão que nós não conhecemos no nosso mundo, tudo o que nos aconteceu, que está registrado como arquétipos na nossa mente, no nosso subconsciente, das muitas e muitas vidas, estão gravadas aqui. Então vamos ver o filme e assim espero que fique mais fácil para compreender a engenharia maravilhosa que os engenheiros siderais, auxiliares de Jesus e do nosso Pai Celeste elaboraram para que nós pudéssemos existir. Vamos ver que maravilha que nós somos. Eu chamo de modelo porque a física, a ciência da natureza, teve um êxito muito grande ao analisar as propriedades da matéria e sondar como é que a matéria é, de que ela é feita, o que vem a ser matéria. Então a física, não tendo nesta oportunidade acesso a todos os meandros da matéria, do jeito que nós acessamos, por exemplo, um objeto para estudá-lo, ela criou modelos. E esses modelos são modelos muito bem feitos, porque são lógicos e matemáticos. Através de modelos matemáticos, a física conseguiu avançar mais o conhecimento das partículas que compõem a matéria. Mas muitas dessas partículas ainda não foram perfeitamente vislumbradas pelas experiências, ainda que indiretamente. E teve um mérito essa forma de abordar esses problemas da física. Ela teve acesso não só naquilo que ela poderia ver imediatamente, como também antecipando. Um exemplo, por exemplo, o bóson de Higgs. Bóson de Higgs é uma partícula que eles deduziram matematicamente na mecânica quântica e que agora eles estão muito interessados em detectá-la. Esse bóson de Higgs foi vislumbrado matematicamente em 1961. E agora, recentemente, no CERN, lá na Europa, naquele grande, vamos dizer assim, triturador de partículas que eles têm lá, né? Eles, agora, quando estavam para desmanchar esse aparelho, para fazer um maior ainda, procurando esse bóson de Higgs, eles estavam interessados no bóson de Higgs. Eles encontraram os sinais dele nos registradores de partículas, nas câmaras que registram as partículas. Então, eu estou dando um exemplo. A física pode prever. Esses modelos ajudam muito a prever assim, coisas que devem acontecer, devem existir, e que a gente não tem acesso com os nossos sentidos a esses fenômenos, né? É um modestíssimo modelo do espírito. Não quer dizer que o espírito seja assim, mas nós não podemos acessá-lo, não podemos vê-lo. Começa que tudo indica que o espírito deve possuir 4 dimensões. Quando eu estava ainda em São Paulo, o IBPP estava lá, eu comecei, naturalmente, a expor as minhas ideias. Isso foi em 1958. Eu publiquei um livro chamado Teoria Corpuscular do Espírito. E logo em seguida, 2 anos depois, a teoria foi em 1958. E 2 anos depois eu publiquei Novos Rumos à Experimentação Espirítica. Eu procurando levar ao Espiritismo uma ideia nova, ou seja, aquilo que nós deveríamos almejar, colocando o Espiritismo dentro daquilo que chamamos uma pesquisa científica legítima, né? E a minha intenção foi essa, né? Toda teoria que tem um meio de aprová-la ou desaprová-la, ela tem um cheirinho de teoria científica. E eu apresentei isso. Eu apresentei uma teoria e os meios de aprová-la ou desaprová-la.
Tanto é que fazem 40 anos que eu estou tentando provar a minha teoria. Para provar a teoria, isso foi em 96, essa entrevista dele. Ele desencarnou em 2003 e só depois do desencarne é que ele realmente está sendo reconhecido. Então, o que ocorre é o seguinte: do vírus, quando nós fazemos a nossa evolução, quando nós estudamos a evolução cientificamente, a doutrina espírita, através do André Luiz, que nos deu isso, do vírus, as bactérias, as primeiras horas do protoplasma, quando nós começamos a evoluir com princípios inteligentes, nós levamos 1,5 bilhão de anos para chegar no pensamento contínuo. Quer dizer, sair do espírito com E minúsculo e nos tornarmos espírito com E maiúsculo. Mas agora é que vocês vão entender o MOB realmente como ele funciona. Quer ver? Temos aqui o modelo organizado. Dinâmica 3. Outras aplicações do modelo. Vemos aqui o modelo organizador biológico imprimindo forma ao ser em evolução através da modelagem da matéria física por meio do campo biomagnético. A abreviação D significa dimensão. O perispírito, na denominação de Kardec, é para Hernani Guimarães Andrade o conjunto do corpo astral mais o corpo vital, que são transpassados pelo campo biomagnético na região anímico-perispíritica. Na posição vertical do modelo, a cúpula ligada à parte superior do corpo astral, mais o modelo organizador biológico ligado à parte inferior do corpo vital, formam o corpo mental, ou seja, a individualidade que é o próprio espírito integral. Vemos também abaixo o destaque da zona embriofetal histórica. A ontogênese é o desenvolvimento do indivíduo desde a fecundação até a idade adulta, enquanto que a filogênese é a história evolucionária das espécies. O uso do modelo pode nos ajudar a compreender melhor este fenômeno. Nesta sequência, vemos que a ontogênese repete a filogênese, guiada pelas linhas de força do campo biomagnético. No seu desenvolvimento, o embrião humano reproduz sequencialmente a forma dos embriões dos peixes, dos répteis e, finalmente, a dos mamíferos. Podemos ter a explicação para o mistério do processo da diferenciação celular levantado pela professora Maiana Zatz, feita no início desta apresentação, entendendo o funcionamento do modelo organizador biológico e a sua atuação na modelagem do corpo físico ao longo do tempo de vida, bem como a possibilidade do mesmo de ligar ou desligar genes. Embora estejam em espaço tridimensional paralelo, adjacente ao espaço do corpo físico, em estado normal de consciência vigílica, os corpos astral e vital permanecem unidos ao corpo físico. Porém, em estados alterados de consciência ou durante o sono, eles podem se desprender, formando os chamados duplo vital ou duplo astral, caracterizando o fenômeno de projeção da consciência ou desdobramento. O fenômeno do desdobramento dos corpos astral e vital, simultaneamente, não pode se prolongar, pois pode haver comprometimento da saúde do corpo físico. Quando ocorrer somente o deslocamento de apenas um dos dois corpos, o tempo do desdobramento pode ser maior, sem prejuízo da saúde. Lembrando que, neste fenômeno, os corpos desdobrados continuam ligados ao corpo físico pelo cordão prateado, formado pelas linhas de força estendidas do campo biomagnético.
Como podemos perceber, além de fenômenos biológicos, vários outros fenômenos podem ser melhor explicados e compreendidos com este modelo do espírito, como, por exemplo, a mediunidade. Estamos lá no plano espiritual, precisamos dar continuidade à nossa evolução espiritual, porque qual o objetivo de reencarnar? Aprender novos valores, conquistar virtudes e eliminar vícios. Porque nós, como nós temos liberdade de escolher, mas nós somos muito complexos em saber realmente o que é verdade e o que é falso, porque tudo que sai de dentro de nós é nossa criação, a nossa mente cria, quando não temos um conhecimento profundo. Então aquilo que nós criamos nem sempre está em conexão com o que é verdadeiro e o que é a orientação de Deus. Então, como crianças, podemos ter o exemplo do bebê. O bebê não tem noção, ele põe o dedinho na tomada sem saber que ele vai tomar choque. E nós, na nossa evolução, enquanto não entendemos os verdadeiros sentidos da existência e do bem e do mal, também cometemos. Criamos, porque a nossa mente ela é uma geradora, ela plasma tudo aquilo que pensamos, que sentimos, ela plasma no universo. Então, lá no plano espiritual, nós somos miniaturizados. Por quê? Vamos entrar numa nova encarnação, vamos nascer de novo, e eu espero que esse segundo filme possa passar, porque é muito importante entender como é que funciona a nossa encarnação. E aí, na questão 23, o Kardec vai perguntar o que é espírito? Veja, espírito com E minúsculo. A resposta: princípio inteligente do universo. Mas, muitas vezes, quando nós lemos, nós encontramos moneras, mônadas, e nós ficamos sem saber, mas espera aí, moneras, mônadas, que constituem o universo, significa a mesma coisa. Então, é espírito em E, com E minúsculo, que ainda não atingiu o pensamento contínuo, porque quando atingimos o pensamento contínuo, após aquele 1,5 bilhão de anos, nós passamos a ser espíritos com E maiúsculo, aí com a razão, com a compreensão, e já passamos a entender os ensinamentos de Jesus. Espero que esse filme passe. Veja só. Entendo, mas se vocês puderem... Dinâmica 8. Reencarnação e regressão a vidas passadas. No modelo do espírito, os registros das experiências ocorridas em vidas pregressas constituem a bagagem evolutiva acumulada pelo ser e ficam armazenadas na cúpula. Essas memórias pregressas inconscientes conservam todos os seus conteúdos de sentimentos e informações que, em condições particulares, podem aflorar ao consciente. No modelo, estas memórias estão armazenadas em camadas na cúpula, e cada uma representa uma encarnação. A camada externa representa a encarnação atual, no tempo presente. As camadas mais internas representam as encarnações pregressas. As separações entre as camadas são os tempos em que o espírito esteve desencarnado e são denominados por Hernani Guimarães Andrade de intermissão. O modelo organizador biológico, MOB, também possui camadas onde estão armazenadas as experiências e formas biológicas pregressas do ser. Podemos hipoteticamente descrever a camada mais externa deste modelo, imaginando que o espírito reencarnou como mulher. O tempo em que se situa é no final do século XX, e na sua vida temporária está como uma secretária. Na camada anterior, o mesmo espírito animou uma personalidade masculina
estando temporariamente como um operário da Revolução Industrial, entre os séculos 17 e 19. Na terceira camada, o espírito pode ter encarnado qualquer um destes que estão ao redor de Jesus, no primeiro século de nossa era. Voltando ainda mais no tempo, encontramos este espírito entre os egípcios antigos, estando como um dos remadores do rio Nilo, em um dos séculos 30 até 9 antes de Cristo. Nesta cena está o espírito ainda muito primitivo em sua humanidade, reencarnando como um habitante das cavernas. Podemos também empregar o modelo para o entendimento da regressão de memória a vidas passadas. A técnica denominada cronológica acontece quando a pessoa em regressão sente aparecer sequencialmente em sua memória a lembrança dos fatos ocorridos em tempos pregressos que viveu nesta e em outras vidas passadas. Na regressão denominada cronotópica, a pessoa pode regredir a memória a um tempo passado, diretamente sem recorrer ao sequenciamento das idades. A rememoração vai direto a um local no tempo passado, relacionado ao fato que o terapeuta deseja trabalhar. O inverso ocorre na progressão, quando em encarnações passadas avançamos em direção aos tempos mais recentes. Nós viemos, o que Deus quer de nós, o que eu quero de Deus, o que eu estou fazendo aqui. Eu vivo com essas pessoas, mas às vezes parece que eu não sou desse mundo. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Então, o corpo espiritual, André Luiz chama de corpo espiritual o perispírito. Ele não é o reflexo do físico, é o contrário. O nosso corpo físico, que é essa cruz que nós visualizamos, é o reflexo do nosso corpo espiritual, do nosso perispírito. Então, mas esse perispírito, ele não está dentro de nós, ao contrário, ele está fora de nós. E que nós veremos isso também. Então, esse corpo mental, que é o nosso perispírito através da nossa mente, é o envoltório sutil da mente, não podendo definir com mais amplitude de conexões, de conceitos, além daquelas que têm sido apresentadas pelos pesquisadores encarnados. E o André explica, por falta da terminologia adequada no nosso dicionário da Terra, não tem como definir. Isso nos livros de André Luiz nós aprendemos isso. Então nós temos uma leve noção. O que o Dr. Hernani fez é para nos dar uma ideia de como seria, como nós armazenamos todo esse conhecimento que está dentro de cada um de nós. Aí nós vamos falar na aura, que é então a energia que nos envolve. Vamos assistir. A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, fotosfera psíquica, veículo ou túnica de forças eletromagnéticas, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos. Apresentamos aqui uma visão total de sua forma ovalada, onde temos o corpo físico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, o corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis
ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etéreo. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os escarninhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Na medida em que pensamos, automaticamente alteramos o nosso campo celular. Todos os estados de bem-estar ou de enfermidade são consequências dos conteúdos mentais e emocionais. Sua multiplicidade de cores, suas formas e alterações, quando analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e emocional do ser humano. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Perceberam? Quem trabalha na assistência espiritual, muitos, eu não sei se na federação fazem a ativação dos centros de força. Nós temos uma engenharia sutil, delicada, extremamente complexa, para que a vida possa fluir através de nós. Eu coloquei essa foto e ampliei, porque veja, a nossa aura por fora, ela tem como se fossem tentáculos no corpo, isso no nosso corpo físico também.
nós somos constituídos de mais de 70% de água no nosso corpo. Se nós podemos magnetizar com a prece, com a oração, a água que está fora de nós, não podemos magnetizar a água que está dentro? Então, através da prece, da oração, do pensamento positivo, nós podemos nos autocurar. Emmanuel, no Pão Nosso, no livro Pão Nosso, na lição 51, uma boa ideia, lembrem, ele vai dizer assim: preguem terna e amorosamente o Evangelho aos seus órgãos, que são vivos e educáveis. Mas como pregar o Evangelho? Eu vou ler a leitura de Jesus para o meu órgão? Não, eu vou acariciar o meu órgão, eu vou acariciar o meu coração. À noite, quando eu deito e me preparo para dormir, Senhor, obrigado, porque desde o momento que eu fui concebido, o meu coração está batendo até agora, e se eu vivo é porque ele está batendo. Eu vou agradecer e vou acariciar as minhas pernas, o fígado, os braços, o baço, o estômago, os seios, a pele, os olhos, a mente. Eu vou dizer sempre para mim mesmo, eu tenho uma memória excelente. Eu me lembro tudo que tenho que me lembrar. Porque Jesus disse, batei e vos abrirá, pedi e vos será dado. Mas se eu fico me lamentando, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu tenho uma memória tão difícil, eu não consigo lembrar. Mas não vai conseguir mesmo. Vai perder a memória. Porque é isso que está pedindo. Então nós temos em nós toda uma engenharia, uma capacidade para ser desenvolvida e nós não aproveitamos para sermos felizes. Mas para isso nós temos que plantar pelos nossos sentimentos as boas ações e o desejo. Quando Jesus fala assim, faça para o outro aquilo que você quer para você, se nós queremos o mal para nós estamos também devolvendo isso para o próximo. Mas, na verdade, ninguém quer o mal para si mesmo. Nós queremos o bem. Então, veja bem. O complexo humano é a cópia perfeita do universo, obedecendo às mesmas leis de acordo com a sua estrutura, função, tarefa perante a vida. O espírito nunca sentirá paz na consciência enquanto ele desconhece a si mesmo, o que, de certa forma, é Deus frente a frente, convidando-o para a beleza da vida. Quando Santo Agostinho, na questão 919 do Livro dos Espíritos, disse, Kardec pergunta, qual é o meio mais prático, mais fácil de se evoluir, de se obter a evolução? Santo Agostinho responde, conhece-te a ti mesmo. Porque quando nós passamos a nos conhecer e saber que isso é ciência que está nos trazendo, sabe, a vanguarda da doutrina espírita, trazendo para nós meios de nós sermos saudáveis, sermos equilibrados. Mas para isso nós temos que nos ligar às energias positivas. Aí, olha a misericórdia de Deus. Vocês estão vendo esse réptil? Ele chama ricocéfalo. Não sei se alguém conhece. Mas olha a misericórdia de Deus, que lá atrás, quando nós ainda éramos, na nossa evolução no reino animal, esse ricocéfalo, também conhecido como tuitara, ele ainda existe lá na Nova Zelândia e ele é de 200 milhões de anos atrás. É um réptil único, sobrevivente, jurássico. Ele ainda está na Terra e pode ser visto. Então ele criou uma glândula que a ciência não sabia, não tinha noção, que foi batizada de epífise. Essa glândula foi criada nesse réptil. Se vocês perceberem, aqui ele tem uma cavidade, tá vendo? Eu estou mostrando na tela do lado esquerdo, olha. Nessa cavidade, bem no centro do crânio, desenvolveu essa epífise. Mas por quê? Já era no laboratório preparando-nos para o futuro. No réptil, ela serve como uma fotoreceptora.
a luz do sol, bate, ela capta a luz do sol e transforma em impulsos para o seu corpo físico. Isso no réptil. Mas, mais para frente, né, esses estímulos nervosos e esta luz vai chegar para nós na Terra. Nesse período aqui, é o princípio inteligente ainda com o espírito com E minúsculo, porque não chegou ainda no nominal, está lá ainda no reino animal. Então, e nós, depois de ser desenvolvido em várias espécies, chegamos no mundo nominal, no pensamento contínuo, adquirimos então a racionalidade. O que aconteceu com essa glândula, que foi elaborada no laboratório da vida lá atrás? Essa epífise, ela é constituída de pinealócitos. São células da glândula pineal que são responsáveis pela produção e secreção da melatonina e do nosso ritmo cardíaco. Quem falou isso para nós a primeira vez foi André Luiz, no ano de 1945. E hoje, se nós temos a mediunidade, é porque existe esse chip, que é essa glândula, colocada em nós. Se nós colocarmos um objeto reto, como um lápis, no centro dos nossos dois olhos e no centro da cabeça, na interseção, ela está bem no centro do cérebro, totalmente preservada. Aí, eu pergunto para vocês, ela capta a luz do sol? Ou que luz que ela capta? O que vocês acham? Qual a luz que essa glândula capta? O que Jesus falou para nós? Eu sou a luz do mundo. Esta nossa glândula capta a luz da espiritualidade. Por isso nós temos a mediunidade e temos a capacidade de nos ligarmos com o mundo espiritual. A nossa figura inicial, quando eu coloco a cruz, e todos os centros de força são realmente capacitados para captar essa energia divina, que nós estamos mergulhados nela, mas ainda não sabemos aproveitar. Então, a luz é fonte de energia que leva a claridade da escuridão. Ela dilui a escuridão. A luz, fisicamente, tem como contraponto a obscuridade. Mas a luz, na nossa iluminação, tem outra conexão que nós vamos aprender. Então, nós precisamos da reeducação, mas com aplicação. Porque não adianta nós aprendermos o que Jesus ensina, nós vamos aplicar. Aí, veja o seguinte: ao recebermos a luz, quando Jesus nos trouxe a luz, isso há mais de 2000 anos atrás, a treva se manifesta. Por quê? Porque enquanto nós não sabíamos a verdade, nós vivíamos tranquilos. Cortava o braço do outro, cortava a cabeça, crucificava, matava, mas não tinha remorso, porque não sabia o que era certo. Mas quando a luz chegou e que ensinou a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nós não fomos mais ignorantes. Nós descobrimos a verdade e a sombra. E quando nós não conseguimos viver a verdade, nós nos frustramos. E por isso vai aparecer a dor através das trevas. Todo o sistema educativo nosso tem uma base. E essa base é de renovação mental e não espiritual. Nós podemos entrar aqui por essa porta. Temos um palestrante aqui que vai falar sobre a paciência, sobre a bondade, sobre o amor, dá um show da paciência, de paciência. Nós ouvimos e saímos daqui preparados. Nossa, eu vou mudar meu pensamento, agora não vou ser mais assim. Foi maravilhosa a palestra. Saímos, vamos esperar o ônibus, passa um tempo, aí o motorista se distrai, você está no ponto do ônibus e ele não para te pegar.
explode, né? Mas ele não me viu aqui. Isso para falar o mínimo, a não ser aquilo que os mentores espirituais falam assim: nossa, o embrião tinha sido concebido, mas nem sequer chegou a desenvolver, já voltou. Quer dizer, o espírito não acompanha o nosso desenvolvimento mental. E esse é o nosso trabalho da evolução. Então, o que é a renovação mental? É mudar a forma de pensar. Se eu penso hoje de uma forma que não está dando certo, eu estou doente, eu não me relaciono bem, eu preciso abrir para mim mesmo, deixar de ver o cisco no olho do outro e mudar a minha forma de pensar. Porque a mente, ela tem que se renovar. E nós podemos nos renovar. Ela se renova sim, porém, o espírito não se renova com facilidade. Nós precisamos de séculos para mudar o nosso espírito. Então, a nossa mente, ela não pode ficar como um espelho. Porque o que o espelho faz? A luz bate e ele reflete, certo? Ele vai refletir a luz, perifericamente. Mas o que nós precisamos é captar essa luz de Jesus e injetá-la em nós, significando reeducação com aplicação. Eu aprendo aquilo que é bom, mas eu preciso viver o que eu aprendi. Porque se eu não colocar em prática, eu fico apenas como um espelho, refletindo aquilo que eu aprendo com Jesus. Aí aqui eu montei, depois de tudo isso que mostrei para vocês, eu montei um esquema que eu acho que vai facilitar bastante para nós entendermos. Porque vida é vida. Imagine o seguinte: você tem 2 círculos, tem um terceiro ponto, que aqui embaixo nós temos representado, teoricamente, o nosso subconsciente. Em cima nós temos o supraconsciente, que são as ideias novas, a verdade, aquilo que nos ensina a modificar o nosso pensamento. E temos o central, que é a recepção, onde vai receber todas essas informações que estão sendo armazenadas no nosso subconsciente aqui. Então, esses ensinamentos, que nós, ao longo das nossas muitas reencarnações, nós vamos armazenando arquétipos, coisas boas e coisas ruins. Tudo vai ficando aqui, criando uma condição em nós de grande conhecimento. Este grande conhecimento no nosso subconsciente, que passa para essa parte que é a repetição, porque aqui se repete, também da parte do nosso de Deus, a parte dos espíritos superiores, chegam novas informações. Doutrina espírita, que Jesus veio, primeiro com Moisés, depois Jesus. Então, essa forma de nos ensinar, de nos educar, de nos orientar, cria aqui em nós um automatismo. Nós hoje temos um conhecimento automático. Eu pergunto: alguém está pensando no coração bater aqui? Mas ele não está batendo? Quando nós deitamos e dormimos, nós temos certeza que vamos acordar no dia seguinte. Nosso corpo continua trabalhando. Isso é automatismo. Nós fomos aprendendo ao longo dos séculos, cuidar desse corpo automaticamente. Aí, muitas vezes, nós temos o estômago que toma conta do nosso corpo. Ele é o dono, ele que te manda, não é mais a tua mente. É o estômago que manda. E você permite que ele mande. Por quê? Porque aqui no consciente, aqui no subconsciente, nesse automatismo, você pensa assim: seja por motivo de saúde, por motivo de estética, eu vou fazer regime, essa semana eu não vou comer isso, eu vou comer menos, você olha para o prato, eu vou comer mais um pouco menos. Eu vou me
me cuidar, porque eu quero ficar mais magro, o colesterol precisa baixar, etc. Aí o subconsciente fala assim, que nada, deixa para segunda-feira. Come um pedacinho só, não vai fazer mal, não. Você não começa hoje, você começa segunda-feira. Mas, lá em cima, está te dizendo que é certo. E aqui embaixo, está te forçando a não fazer o que é certo. E toda vez que nós estamos assim descontrolados, é porque nós estamos com esses canais abertos. Isso jamais poderá ser anulado, mas nós temos que aprender a bloquear. Nossa mente é que manda. Então aqui é a vontade que nos faz modificar. A perseverança nos ajuda a trabalhar esse consciente. E essas ajudas que saem aqui são luzes de estrelas, são conhecimentos novos que a espiritualidade vai nos enviando a cada instante. E se nós assimilarmos, nós vamos perceber que aqui nesse subconsciente está um homem velho que deve se transformar num homem novo. Eu montei aqui baseando-se em Mateus no capítulo 24, porque alguém pergunta para ele, mestre, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo? E Jesus responde, sim, será salvo. E eu digo assim, um navio que está em alto mar, passando por uma tempestade tremenda, ele consegue se livrar, vai para o porto, salvou toda a população, toda a tripulação que estava no navio. Esse navio vai ficar apodrecendo no porto ou ele vai voltar para o mar de novo? Vai voltar para o mar de novo. E assim somos nós. Então, para a nossa salvação, não tem um momento que para a tua evolução. Isto é a teologia, vamos dizer, uma tese da doutrina espírita. E, na verdade, aqui, nós temos que aprender o que é certo, nós aprendemos que vem daqui, para viver o correto. Porque não adianta aprender o que é certo e não viver o que é correto. Percebe? E João vai nos registrar no momento que Jesus encontra com Nicodemos, e Nicodemos fala para Jesus assim, mestre, para fazer o que o senhor faz, sou filho de Deus, mas como eu posso nascer de novo, entrar de novo no ventre da minha mãe? Porque ele queria saber. Porque Jesus fala para ele, aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Ele fala para Nicodemos, Jesus. E Nicodemos então fala, mas como pode ser isso? Jesus, você é mestre em Israel e não sabe? Então Jesus complementa dizendo assim, mas aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então tem dois momentos. Ver o reino de Deus é este homem velho que nasceu da água do útero da mulher. Ele nasceu do útero da mulher. Mas o homem novo é aquele que nasceu do seu próprio esforço, nasceu do Espírito. Então este homem velho, ele vê o reino de Deus, mas ele não entra. Mas o homem novo que se transforma, ele não só vê, como ele entra de posse no reino de Deus. Então quando Paulo diz, ele já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Olha como é belo quando nós começamos a estudar e entender que tudo tem um motivo, por que somos convidados a fazer aquilo que é certo. Então Jesus se refere à luz como potencialidade do nosso espírito, que ilumina, que esclarece, são verdades espirituais àqueles que ainda se encontram nas sombras. E nós, através da caridade, da boa ação, podemos auxiliar os nossos irmãos na sua caminhada. E Emmanuel, nessa mensagem belíssima, lá no 81, na Fonte Viva, ele vai nos dizer o seguinte, a claridade na lâmpada
consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso à vida. Nossa existência é a candeia viva, é um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida do nosso egoísmo, da nossa vaidade ou da nossa limitação pessoal. Então, nós temos realmente que nos abrir para os nossos irmãos, aplicar aquilo que Jesus nos ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, porque não podemos dizer que amamos a Deus reclamando da chuva, não podemos dizer que amamos a Deus reclamando do sol, porque a Mãe Natureza nos oferece tudo, e nós nem sempre somos tão gratos. Para tocar esse dedo de Deus, nós temos que mudar a nossa maneira de pensar. Nós temos realmente que debruçar em cima dessa engenharia maravilhosa, para carregar a nossa cruz, que é esse corpo físico, biológico e espiritual, para chegar a esses patamares da alegria e da felicidade, nos tornando realmente luzes. Não luz que reflete como um espelho, mas uma luz que introjeta em nós e que aí podemos planificar e envolver aqueles que conosco convivem. Amai-vos, disse Jesus, como eu vos amei. Enfrentou todas as turbulências, viveu entre nós, entregou-se para ser pregado à cruz. Lá ele disse: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Corações com vocês. Nós sabemos que a doutrina está assentada no tripé, não é? Ciência, religião e filosofia. E a parte científica da doutrina, embora seja um pouco complexa, ela é fascinante, não é? E você nos trouxe alguns tópicos dela que nos esclareceu um pouquinho mais, né? Que nós destacamos aqui dentro de tudo que você nos trouxe, que ajudou, né? Contribuiu para o nosso entendimento. Nós destacamos aquela questão da aula, que tanto a gente fala, e da importância de termos sempre o pensamento elevado, o pensamento positivo, que nós vimos como ele reflete no nosso corpo, que não é só, nós não somos constituídos somente desse corpo visível e palpável, não é? Então, com muita clareza, você nos trouxe tudo do que nós somos compostos. Olha, nós agradecemos muito, né? Muito mesmo, Márcia, e que você possa estar conosco mais vezes, além dos terceiros domingos. Que você venha aqui trazer para nós também esses seus conhecimentos que nos ajudam a esclarecer um pouquinho mais, né? O que a doutrina sempre nos traz. Em sinal do nosso agradecimento,
receba um exemplar do Semeador Internacional e do Jornal Espírita. Nosso muito obrigada.